Olá, Renato. Seja bem-vindo. Nós somos do Núcleo Sapuca. O que queremos aqui com essa entrevista é registrar, salvaguardar a fala do samba pelo samba. E mais tarde, essas entrevistas vão se transformar em um mini documentário, um registro, vídeo para ser exposto, né? Então, é isso aí. Então, a equipe está toda aí presente. Então, Renato, a gente está começando aqui. A gente queria a sua apresentação com o seu nome e sua idade. Então, sou Renato de Souza Jerônimo. As pessoas me chamam de Renato Jerônimo no meio do samba ou Rei Jerônimo. Eu tenho 47 anos. E onde você mora, Renato? Eu moro na ladeira, na Rua Cristo da Rocha, mais conhecido como Tabajara, em Copacabana. Aonde você nasceu, Renato? Nasci no Rio de Janeiro, Botafogo. Você foi criado lá mesmo, no Rio, em Botafogo? Sim, desde quando eu nasci. Não saí daqui nunca. Sempre aqui. E qual a sua relação com o samba, Renato? Então, Dido. Pode ser Dido? Pode. Então, Dido, a minha relação com samba foi através dos meus pais, né, que sempre gostaram de samba, sempre saíram em bateria, mas sempre foi muito festeira em relação a carnaval. E daí eu fui o único que herdei isso até hoje, né? Que me envolvi. E até hoje eu tenho samba na veia, samba no coração. Estou como passista há 15 anos na Mangueira, mas eu passei por várias escolas de samba. E como foi essa passagem, essa sua trajetória como passista? Então, a minha trajetória como passista, ela começou aos 6 anos de idade. A minha mãe, toda vez que ela ia para a gafieira, né, antiga gafieira, ela levava os filhos, né, que éramos 4, e numa dessas gafieiras, o cantor Bezerra da Silva fez uma apresentação. Eu tinha 6 anos de idade e ele fez um concurso só para as crianças. E eu ganhei esse concurso e daí me colocaram para sair na Vila Rica, que é a escola de samba que meus tios fundaram aqui no Tabajara, onde eu moro. E daí eu nunca mais parei. Já passei por várias escolas de samba, União da Ilha, São Clemente, Boêmios de Irajá, Cacique de Ramos, Bafo da Onça, Vila Isabel, isso passando por vários segmentos, né? Alegria da Zona Sul, Unidos de Padre Miguel, muita escola. Praticamente, eu acho que quase todas as escolas eu já desfilei. Que ótimo. E você possui alguma personalidade, alguém que te influenciou, te inspirou, aquela pessoa que você olhou e você falou, caramba, eu quero ser essa pessoa, eu durmo pensando nessa pessoa, caramba, eu acordo querendo ser essa pessoa. Então, eu tenho muitas pessoas que eu admiro, a maneira a postura do samba, principalmente o pé. O pé é uma coisa que me chama muita atenção. A maneira que a pessoa samba, o pé, o gingado, o bailado, isso me chama muita atenção. Então, eu tenho o Fábio Fole, que foi uma pessoa que me chamou a atenção muito no início, porque eu tinha muita vontade de ser passista de Mangueira, e para ser passista de Mangueiras era muito difícil na época. E
Veio o Celinho Show também. E agora tem uma pessoa que eu tenho muita admiração e carinho, que é o Jofre Santos, que é o meu padrinho. Que é um dos passistas mais antigos, eu acho, dançando ainda. E eu ficava olhando o Fábio, né? E eu conseguia reproduzir exatamente o que ele fazia. E aí depois veio o Celinho e o Jofre, né? O Jofre que quando foi receber parte desse prêmio do Passista Samba do Pé, ele foi meu padrinho. Então tem essas pessoas que eu guardo no coração como uma inspiração no meio do mundo dos passistas, do samba, e tenho muito carinho e respeito por eles. Você veio de algum projeto ou escola mirim? Não, Dido. Eu comecei exatamente como eu falei. Eu ganhei um concurso do Bezerra da Silva, e aí me colocaram para desfilar como passista mirim, isso lá no Rio Branco. E aí foi, até hoje. Até hoje. Mas eu tive um projeto com o Dalmo, mas não foi voltado para passista, foi para Mestre e Porta-Bandeira. Dalmo da Mangueira, falecido. E você possui formação acadêmica? Não. Eu trabalho com dança, né, como você sabe, mas não sou formado. Mas quando eu comecei a trabalhar em academias, dando aulas de dança, eu comecei a fazer educação física. E aí eu fiz 2 períodos, só que eu tive que ir para... Eu tive não, né? Eu larguei porque eu fui para a Bahia dançar lá, né, para tentar realizar mais um sonho. E aí fiquei morando em Porto Seguro 3 anos, dançando naquelas cabanas lá, chamam à toa. E aí eu larguei, mas eu comecei a fazer educação física na Uniswan. Fiz 2 períodos e larguei tudo, fui para a Bahia. Desde que iniciou no samba, você sente que algo mudou nesse meio? Mas você diz em relação ao samba em si, ou ao segmento, Passista. ao Em relação... passista? Passista. Então, Dido, isso é uma coisa muito pessoal, né? Que eu vejo você, Regina, entre outros, que são realmente apaixonados pelo samba mesmo, que tem samba na veia, aquela coisa de garra, de samba com sangue nos olhos, sangue no pé. E da época que eu comecei, existiam muitos grupos de pandeiro que vinham com aquelas meninas e tal. Era casal de passista. E hoje eu vejo muito que os passistas eles têm um sonho de ser passista. Eu tenho um sonho de ser passista da Portela, eu tenho um sonho de ser passista da Mangueira. Aí a pessoa também fala assim: o meu sonho é ser passista, não importa de onde seja. Então eu acho que isso fica muito no ar, né? Então as firulas hoje contam muito mais do que o próprio samba no pé. E você vê que fica um pouco, o samba no pé, o samba mesmo, o samba de raiz, pisar no chão, hoje ele vem um pouco depois das firulas, né? Porque a pessoa faz 500 firulas e o samba que é bom, ele fica em segundo plano. Isso é muito pessoal. Mas
eu vejo também que tem essa diferença, que a pessoa tem um sonho de ser passista, porque ela quer ser passista e ela não precisa sambar. Ela só precisa querer. Eu quero ser passista, mas eu não sei sambar. É... E aí, às vezes, tem algumas escolas que você paga, né, uma roupa para você ser passista daquela escola. E aí tira uma vaga de uma grande pessoa, uma grande de uma grande sambista, de um grande sambista que tem o samba na alma e no coração e no sangue. Eu acho que tem essa diferença. Existe uma panela onde a pessoa só quer ser passista. Na sua concepção, tem alguma diferença do samba que te contaram para o samba que vivencia, que você vivencia? Tem alguma diferença do samba que te contaram, né, para o samba que vivencia? Samba que me contaram É. me esclarece um pouco. Oi, seria esse Oi, samba bem, que você ouviu falar, né? Como você disse, né? Os seus familiares, o meio sempre falou desse samba. Tem alguma diferença desse samba falado, né? Dessa história contada para o samba que você vive agora, que você experimenta? Ou então também do que ele esperava que fosse, Que do que ele realmente vivencia, né? Se há também essa diferença, às vezes o samba que você escutou falar desde a sua infância é o mesmo samba que você vive agora, não tem diferença, entendeu? Então, entendi. É Tassiana? Tassiana. Isso, Tassiana. Então, porque está aparecendo. Então, Tassiana, como eu comentei antes, hoje se tem muito a firula, né? A firula ela faz parte do samba do passista, ela faz parte do bailado, ela faz parte do riscar, ela faz parte do gingá. Mas hoje se vê muito a firula, né? Que são os passos que o passista faz, do que o próprio samba no pé. Aquela força que vem de você estar ali com a energia no chão sambando. Eu não sei se vocês percebem isso, que hoje as pessoas fazem muita firula do que o próprio samba dito. Então tem essa diferença que antigamente as pessoas sambavam mais do que firula hoje em dia. Renato, qual foi o seu primeiro trabalho com samba? Meu primeiro trabalho com samba. Meu primeiro trabalho com samba. Então, como eu comecei muito novo, 6 anos de idade, eu comecei no Vila Rica, na escola de samba Unidos da Vila Rica, que é aqui, na minha comunidade, né? Foi como passista mesmo. Você foi remunerado lá? Teve remuneração ou foi troca? Não, porque essa época eu nem tinha essa coisa de cachê, de ser remunerado. É por prazer, né? Como é até hoje, por prazer. Mas eu não posso reclamar, porque graças a Deus eu comecei um pouco tarde essa minha trajetória de passista, né? Profissional, né? Em escolas grandes, e eu sempre fui muito
eu sou muito agradecido por todas as oportunidades que eu tive, porque eu sempre fui escolhido para fazer uma viagem, para fazer um show. Eu sempre fui bem visto por pessoas que têm uma visão de passista mesmo, porque hoje, né, existe a panela, né? E aí, quando você não concorda com algumas coisas, que você tem sua opinião, você acaba ficando de fora de alguns trabalhos, injustamente, porque eu acho muito injusto, tanto quanto tirar um passista grande, que tem elegância, que tem carisma, que tem o samba no pé, e deixar de fora, né? E aí eu tenho que só agradecer, mas graças a Deus eu fiz vários trabalhos que eu já fui remunerado, sim, também. Você já sofreu algum impedimento, preconceito para realizar a sua arte, trabalho? E qual foi ele? Que eu me lembre, não. Eu já fiz parte falar da Mangueira, tá? Eu já fiz parte da coordenação da ala da Mangueira, de uma segunda ala, em um ano que foi o primeiro estandarte de ouro, onde teve 2 alas, e aí, por eu estar numa outra ala, eu tive que sair, e aí acabou a segunda ala, que você fazia parte também. E aí fiquei de fora da coordenação, mas sempre ajudando, nunca me vetaram, não. Sempre que teve oportunidade, eles deixaram eu mostrar o que era melhor para o grupo. Essa ruptura, essa divisão da ala da Mangueira, né? A que você atribui isso? Foi por conta do gênero? Foi por conta das reclamações da presidência em relação à forma como os passistas masculinos estavam dançando? Ou foi uma divergência política? Você pode nos contar um pouco dessa parte? Então, quando teve essa divisão, foi uma troca de gestão também, né? Pode falar nome? Pode. Fica à vontade. Então, aí era a época da Juliana Lara, que é filha do Índio, né? A Juliana era coordenadora e ela, eu lembro que ela não queria mais fazer parte da direção da ala. E o que aconteceu? E aí teve uma mudança eu achei até foi uma mudança muito boa, que tem até hoje, que foi escolhida a Angele para ser coordenadora da ala e a Keila, né? Só que eram opiniões diferentes. A Keila resolveu fazer uniformes caros, né, que algumas pessoas não tinham condições, é o que eu falei do sonho, né? E aí o que aconteceu? Algumas pessoas não podiam fazer o uniforme e aí foi esse grupo eram os passistas mais antigos, né? Inclusive musos que o Ivo tinha colocado, musas, pessoas da comunidade, resolveram pedir a direção para dar oportunidade de vir sambando. Eu, inclusive, não tinha condições de pagar a roupa. E aí, a Angélia, o Índio, a Flávia resolveram, e eu, né, junto com todo o grupo, né, resolvemos pedir a direção para fazer uma segunda ala, porque nós somos passistas e queríamos vir sambando. E aí criou-se 2 grupos. Maravilha. Só umas perguntinhas aqui para... Só rapidinho, Dito, antes de você passar para... Só fazer 2 perguntas para ele.
criou-se um outro grupo. Eu queria saber se atualmente isso ainda persiste, se não persiste, como é que foi esse retorno. E eu queria também, Renato, que você falasse, você tem passagens, né, por várias escolas, e você disse que não são todas passagens como passistas, então eu queria que você falasse um pouquinho das suas outras aptidões. Então, Regina, eu já fui diretor de harmonia, eu fui diretor de destaque, já vim empurrando carro, já vim de Carmen Miranda no Império Serrano, em ala, e tudo isso com muita alegria, com coração, como um folião mesmo, porque eu sou apaixonado por carnaval. Então, na União da Ilha, eu tive a oportunidade de estar trabalhando com um espetáculo com o Jaime Arocha e fui chamado para ser passista. E algumas meninas. Trabalhei no barracão de alegorias da Unidos Padre Miguel, com o Edson, que é o carnavalesco acho que da Vila, mas acho que ele continua. Fui auxiliar de carnavalesco aqui no Vila Rica, fui coordenador de passista na Mangueira, diretor de passista aqui no Vila Rica, trabalho fazendo fantasias, né? Inclusive eu estou fazendo algumas coisas para uma menina que é rainha da Acadêmico de Sossego, que é a Malu Torres, e continuo trabalhando para a Vila Rica. E para mim, Regina, tudo isso é muito gratificante, porque eu faço como se fosse para mim. Eu faço de coração. Eu até me envolvo demais, até acabo me envolvendo demais, porque eu quero que dê tudo certo. Então, tudo que eu faço em relação ao carnaval é com coração, porque eu gosto muito, eu sou apaixonado. Eu perguntei também se hoje persistem essas duas alas na Mangueira, e se não persiste, como é que foi esse retorno? Sim, então, depois de acho que foram 2 anos, né, seguidos a ala, e aí sempre, né, fica um desconforto, porque são 2 alas, e a escola só escreve uma ala oficial no desfile, e aí é até engraçado falar. E aí, no primeiro ano, viemos de Malandra e Nega Maluca. E aí, no segundo ano, eu já não estava mais na ala, porque a Keila me chamou para ir para a segunda ala, junto com a Mônica, né? E aí, no terceiro, e a fantasia foi virando, ao invés de ser fantasia de passista, foi virando fantasia de ala, ficando cada vez maior a roupa. E daí as pessoas começaram a criticar, né, a roupa, que não era roupa de passista. E aí ela teve um fim, acho que em 3 anos, ela não existia mais. E a maioria desses passistas, eles não estão mais na ala. Acho que o único que sobrou foi eu, Dido. Bem pouco, deve ter uns 3 ou 5. De 80, sobraram 3 ou 5. Eduardo, né? Eduardo, Dudu. Você, Dudu. Joffre saiu ano passado, né? Quem mais, Dudu? Ficaram poucos, né? A galera que era... A gente se entendia, né, no olhar, né? Mas tinha que ser. Ô, Renato, o que é sambar para você, cara? O que é sambar para você? O que é sambar? Sambar é alegria, sambar é energia. O samba me traz tanta alegria, Dido, que algumas pessoas falam assim, Renato, não é você que está ali, não.
Parece outra pessoa. Então, samba com alegria, eu samba com carinho, eu samba com dedicação. Eu falo sempre que eu tenho o samba na veia. E eu tenho muito amor com a arte da dança, a arte de samba. Para mim, sambar é você passar alegria para o outro que está te vendo. Eu acho que quando eu sambo, aquele personagem que a gente veste ali naquele momento, né? Não deixando a sua personalidade, mas eu consigo ver as pessoas olhando, sabe? Sambar com sorriso, sambar com alegria, com elegância. Então, para mim, sambar é alegria. E para você, sambar é um dom ou uma prática? Então, gente, Dido, tem algumas pessoas que nascem com samba no pé, né? Samba na veia. E eu acho que a gente é dessa galera que nasce com samba na veia. Mas tem aquelas pessoas que têm a vontade de sambar, né? Tem a vontade de aprender mais samba. Algumas vezes que me convidaram para falar sobre o samba, eu sempre usei essa frase. Todas as pessoas sambam, todo mundo samba, até aquele que fala, eu não sambo, eu sou todo duro, eu sou sem jeito, mas todo mundo samba, porque o samba é a única dança que cada um tem a sua. Ninguém samba igual a ninguém. Você pode até reproduzir algum movimento, mas eu reparei ao longo dessa minha trajetória que o samba é a única dança que cada um samba diferente do outro. O samba no pé, ele não é coreografado. O samba no pé é único, cada um tem o seu. Até o que fala que eu não sei sambar, você vê um gringo que vem, ele samba do jeito dele, mas ele samba, né? Não sei sambar, sabe sim, vamos lá, me ensina. Aí você tenta ensinar o teu jeito de sambar, mas ele dança do dele. O teu amigo, me ensina a sambar, ele não reproduz exatamente o que você faz. Então, o samba é a única dança que cada um tem, é única, é sua. E qual a importância do passista na escola de samba? Então, eu acho que o passista deveria ser um pouco mais valorizado. Hoje em dia ele é muito mais valorizado. Mas ninguém espera um passista chegar ali feio. Um exemplo, um passista, eu acho que ele tem que chegar com um chapéu, com um sapato. Na hora ali que ele for se apresentar, ele tem que mostrar para que ele veio. Ele tem que mostrar que ele é um passista. Desculpa, Didu, você perguntou qual a importância do passista, né? Isso. Qual a importância do passista na escola de samba? Então, o passista tem um gasto, eu acho que ele deveria ser muito mais valorizado, né? E ele tem a hora dele, ele tem a hora do espetáculo dele, né? De dar o show dele. Então, eu acho que o passista ele deveria ser um segmento muito mais valorizado dentro de uma escola de samba. Muita gente vai numa escola de samba ver um passista além dos outros segmentos,
né? Na Mangueira, por exemplo, a gente fica ali um tempão sambando. Se deixar, a gente fica mais, né? Enquanto os outros segmentos, eles passam, né? Acho que você consegue entender o que eu estou falando. A gente tem pouco espaço dentro da escola de samba. Então, pelo que eu estou percebendo, você acha que o passista deveria... Porque o passista não é considerado segmento. Então, você acredita que o passista deveria ser considerado segmento e mais valorizado? Seria isso? Na verdade, o passista é um segmento, né? Porque todo ensaio ele tem que estar. Só que eu acho que ele deveria ter mais valor dentro da escola, ele ser mais usado, né? de uma maneira positiva. Eu acho que ele deveria estar mais agregado aos como é que eu posso falar? As coisas da escola, né? que deveria ser quesito, um exemplo, entendeu? Porque tantas coisas se acabaram, tantas coisas se perderam dentro de uma escola de samba, e o passista continua ali firme. Então, se fosse um quesito a ser julgado, eu acho que também teria muito mais valor. Certo. E a briga ia ser feita. Certo. E dançar e sambar, para você, tem diferença? Então, o samba é uma dança, né, Dido? Eu não consigo ter essa diferença, não. Né? Eu acho que tem uma leveza, no gingado, no bailar. Quantas vezes você sai do chão, né? E para mim não tem diferença, não. O samba é uma dança. Você samba ou você dança? Eu danço. Eu danço, eu samba, eu danço, eu samba, mas eu quando vou me apresentar, hoje eu vou dançar. A gente tem um show, tem um trabalho, eu vou sair para fazer um trabalho de dança. Não tem diferença. Eu acho que ficou muito o costume, né? Falar samba. E hoje a gente está mudando um pouquinho essa maneira de falar do samba, né? Eu vou dançar, eu tenho apresentação de dança, tenho show para fazer. Renato, após o seu contato com Jaime Arocha, né? E sabemos que você também teve essa passagem aí pela dança de salão, esse envolvimento com, acho que, se eu não me engano, Priscila. Você coloca algumas figuras coreográficas, você utiliza alguns passos ou alguns passos da dança de salão para o teu samba? Dido, o samba, acho que quanto mais elementos da dança você usa, você coloca na sua maneira de bailar, de dançar dentro do samba, né? Dentro da quadra, na hora que você está se apresentando, só vem agregar. A salsa ela é um ritmo que, se você olhar, você vê o samba ali, você vê a salsa, o próprio samba de gafieira. Você faz quem não faz uma trança na dança do samba, não é? E olha, não, eu tenho vários vídeos que eu salvo da salsa, porque aí depois eu vou lá e dou uma ensaiada, aí agrego. Então, quanto mais essa mistura da nossa cultura
seja ela do frevo, do chachado, do caboclinho, enfim, agregar é melhor. Então, eu uso funk, eu uso samba, eu uso o que vier, o que o corpo mandar, botar para fora, eu vou e jogo lá na dança do samba. Quais são os seus pontos de desafio hoje, enquanto sambista? Ponto de desafio em relação a... Vou repetir. Quais são os seus pontos de desafio hoje, enquanto sambista? Quais os desafios o samba ainda apresenta aí para você? Os desafios, quanto sambista, quanto passista, né? Que você é mais passista até do que sambista, né? Mas quais os desafios aí que você... Ô, Dido, eu não sei se é exatamente isso que você... Mas eu acho que uma ala de passista, dependente da opção, eu gostaria muito que os passistas tivessem uma postura masculina, pelo menos ali na hora. Então, eu como você, eu estou falando de você porque eu sei que você envolve muito, né? E a gente é parceiro de ala. Então, sei que você tem essa mesma visão quando a gente vê que a gente tenta ajudar da melhor maneira possível, quando a gente não concorda em ver um passista colocando um passista masculino colocando um rebolado, porque já tem a menina ali. Um passista masculino com um braço muito grande que não tem necessidade. Ele pode usar o braço para outro tipo de elegância. Então, eu gostaria de colocar como um desafio que as pessoas pudessem mudar a sua opção e a sua postura na hora dele, no momento dele ali. Eu acho que a postura do passista seria um desafio para agregar o samba, a dança. Certo. Então, você fala... em relação ao quesito também, né? Eu acho que se a gente fosse mais unido, né, e desse uma oportunidade para nós sermos mais unidos, a gente conseguiria se colocar mais e até chegar ao quesito, né? Então, seria um desafio ser reconhecido como quesito, tendo uma postura, sendo mais unido e eliminar essa panela, né? Que a panela no nosso meio, né? É o termo que a gente usa. Essa panela eliminada, a oportunidade para todos. Tem escolas de samba que tem aquele grupo, tendo que todo mundo tem um grupo que faz trabalho, tem outro grupo que não faz trabalho, tem um grupo que fica sabendo só depois, na verdade, está todo mundo ali vestindo uma camisa. Então, essa panela ela tinha que ser eliminada de tudo quanto é ela, de todas as aulas. Então, diretamente, você acredita que essa falta de postura, união e essa centralização de alguns grupos dentro das escolas, isso prejudica com que o segmento passista seja preterido, seja desmerecido?
você acredita que essa postura que você fala, cita, a falta de postura, a falta de união e essa panela que centraliza o poder, né, digo, na maioria das escolas, você acha que esses 3 pontos, ou você acredita que esses 3 pontos prejudicam um pouco com que o segmento passista seja mais reconhecido, seja mais e chegue até um quesito? Você acha que isso tudo prejudica, de uma certa forma, a imagem do passista dentro de uma escola de samba? É muito pessoal, né, Dido? Porque para você falar do outro, você tem que ser perfeito, né? Então, cada um tem o seu jeito de sambar. Mas quando você entra no... Eu entrei fazendo teste, né, na Mangueira. Eu não entrei fazendo um teste mostrando um samba feminino. Quando não se tem essa postura, essa união, o que acontece? Fulano e essa panela, né? Pô, fulano foi fazer um trabalho, fulano, enfim, teve um mérito, e aí o que acontece? Aí você é chamado só para furada, e você sabe do seu potencial, da sua capacidade. Eu não estou falando só de mim, não, porque a gente se conhece, a gente sabe do quanto tem pessoas injustiçadas, né? E aí você acaba desmotivado, não vou não, fazer nada não. Você faz a obrigação, porque a gente está ali para se divertir, então você tem que ter uma responsabilidade dentro da tua ala, mas essa postura que às vezes nem vem do passista, vem da direção, né? Ou vem até de uma outra pessoa que não tem nada a ver com a ala, eu quero fulano. Aí você vê um exemplo, tem um espetáculo chamado Matrizes na Mangueira. Quantos passistas da Mangueira tem ali? Tem passistas de fora, mas não tem passistas da Mangueira. Será que não tem capacidade de passistas de Mangueira estar ali no espetáculo que é da Mangueira? Você entende? Então, como é que eu vou pegar um passista de fora eu tendo uma ala de passista? Então, isso desmotiva muito. Às vezes te chamam para fazer um trabalho e você fala assim, eu não vou, não. E na hora de sabe? Aí você fica desmotivado em algumas situações. Não... e não deixando de desmerecer aquele passista, né? Porque se ele foi chamado, é porque ele tem capacidade e potencial, mas essa panela, essa postura que às vezes não é também do próprio passista, faz com que algumas pessoas se desmotivem dentro de um grupo. Uma outra perguntinha também, um grande passista antigo, ele estava comentando sobre quando acaba a bateria, ou no intervalo da bateria, ou no final de um ensaio de quadra, né? Desse ensaio de quadra, a Mangueira ela tem perto do palco tem aquela tradicional roda, e sabemos que na Mangueira abre algumas rodas nas quadras. Quais são as escolas que ainda preservam essa tradição do chão mesmo do samba, e não deixam se contaminar tanto quanto o samba show ou outras interferências de danças como vogue, como o jazz, ou o próprio balé, mas quais são as escolas que ainda têm essa tradição? Sabemos que a Mangueira tem lá aquela a roda ao lado da bateria e tem as rodas espalhadas. Mas quais são as outras escolas que ainda preservam isso? Ou então só tem um enfoque só no show e acabou, não tem mais samba? Você pode linkar algumas escolas assim, que você ainda identifica isso? Então, eu gosto muito do trabalho do Valci, eu acho que ele preserva isso. Hoje ele está na Vila Viradouro.
Eu acho que a Portela também faz isso. Eu acho que os passistas do Tuiuti, o Alex Coutinho também vem fazendo um trabalho ali onde Salgueiro. Eu estou falando de passistas, não não de quem coordena os passistas. Então, acho que o Salgueiro tem isso, acho que a Portela tem, acho que a Viradouro tem. A gente fala muito das escolas grandes, né? Mas as escolas que são dos grupos de acesso, ela mantém muito isso. Porque é muito fácil você entrar numa escola grande de nome. É muito fácil você montar uma ala de uma escola grande de nome. Mas no acesso, você tem que dar o couro, tem que dar o sangue para você montar uma ala, e isso tem que ser com 3, com 4. Então, eu estou falando isso porque eu já passei por isso. Mas tem escolas que mantêm essa tradição de fazer rodas no intervalo de bateria ou no intervalo de apresentação. Tipo, Mangueira, Portela, Viradouro, Salgueiro. E qual foi o maior aprendizado que o samba te deu? Então, Dido, eu sou muito grato. Eu sou muito grato porque o samba me deu grandes amigos, grandes pessoas que hoje está até aqui comigo, você, Regina. Então, a gente se conhece há muito tempo. Então, o que a gente leva dessa vida, dessa alegria que a gente coloca no samba, porque a gente quer estar ali envolvido, né? A gente quer sempre o melhor. Então, acho que a gente leva para a vida essas pessoas queridas que a gente tem, reconhecimento. Eu conheci o mundo. Eu agradeço ao Prêmio Passista Samba no Pé por ter me dado o prêmio de melhor passista em 2018. A Bisteca, que me chamou para ser de passista. E é isso que eu levo, os grandes amigos que o samba me deu. Maravilha. A escola de samba vai ficar lá para sempre. E a lembrança do Dido, da Regina, do Jofre, enfim, tanta gente, né, que sorri, cara, era uma alegria, né? Não era o samba dele, era único, mas era um espetáculo quando ele começava a samba. Então a gente leva isso, essas lembranças boas, porque a Mangueira vai continuar, a Beija-Flor vai continuar, a tradição, o Vila Rica, e vai passar, né? Vai passar. A gente passa e leva para a vida. Então, você acha bem importante, voltando os grandes mestres, né, os grandes antigos que você falou, o Joffre, né, o Celso, né, então, o próprio Índio, né, você acha importante, e você gosta de observar esses fascistas mais antigos, então você é a favor dessa preservação, dessa leitura, desse jeito de sambar dos antigos, você gosta disso, né? Mudou muito, né? As pessoas mudou muito a forma de sambar, né? A maneira de sambar, o que eu falei. Antigamente tinha muito samba no pé. Hoje em dia tem firulas, né? E eles preservam isso. Se você colocar o Celinho, Jofre, Índio, Celso, são sambas totalmente diferentes. Então, eu gosto de olhar e aprender. Eu sempre tiro um pouquinho de cada um, o melhor,
mas o nosso é único. Regina, Tassiana, alguma pergunta mais? Deu a hora da Regina, ela precisou ir, mas ela deixou aqui uma pergunta para saber de você mesmo, Renato. Se tem alguma coisa que a gente não perguntou e que você queria falar, que queria declarar. Eu ia falar isso. Se tem alguma coisa que você gostaria de falar. Primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade, né? E eu espero que, dentro do segmento passista, as escolas prestem mais atenção, porque a gente não está ali para... a gente não ganha nada ali. A gente está ali para ser feliz, né? E é o que eu acabei de falar para o Dido. A gente passa, né? E a escola continua. E que vocês, com esse trabalho, também consigam mudar a maneira e a forma da escola de samba virem espacistas e que vire quesito mesmo, porque eu acho que é o único segmento que a gente emagrece, a gente se desgasta, a gente tem obrigações, responsabilidades. Se você ensaia o ano inteiro e você não paga um uniforme, você não pega a tua fantasia, você tem que brigar. Então, que preste muita atenção nos passistas, porque os passistas eles também são show numa escola, eles são um espetáculo numa escola. O passista tem que estar bonito, o passista tem que estar grande e que a gente possa estar mais unidos. E eu só tenho a agradecer a Regina, ao Dida, a você, por estar me dando a oportunidade de participar desse trabalho e estamos juntos. Renato, o Núcleo Sapuca te agradece, né? Aqui nós somos o núcleo. Qualquer decisão que a gente toma está sempre pautada no coletivo, né? A gente escuta muito o outro. Estou aprendendo muito com esse grupo. E eu venho te falar, cara, muito obrigado por participar, por aceitar, tá bom? E vamos se falar nos próximos ensaios, pra gente conversar, beber, se divertir, sambar, pé no chão. Tô morrendo de saudade de você, meu amigo, e muito obrigado mesmo, de coração, gratidão, tá? Nada, amigo, eu que agradeço profundamente tenho muito carinho e respeito por vocês, e eu estou aqui quando precisar, eu estou aqui. Eu acho que de tanta gente boa, né, que são milhares de passistas, eu ser agraciado por vocês, né, que é um grupo tão grande, né, e lutar por esse segmento que é tão importante dentro de uma escola de samba, dentro de uma agremiação. E vamos fazer uma passeata, vamos fazer o que for para colocar os passistas no lugar que eles merecem, que é ser muito mais reconhecido dentro de uma escola de samba. Hoje em dia já se criaram vários grupos, né? Tem um grupo lá do Milton, com a galera toda, e tem vocês. Eu já havia sido chamado para fazer parte de um outro trabalho pelo Wallace Araújo. O Wallace, sabe quem é? O Wallace Araújo, que é bailarino. Sim. Então, mas aí não deu, não sei o que houve. Então, tem uma galera boa que está lutando para ver os passistas grandes como eles são. Tassiana? Eu sou baixinho, mas eu sou grande. Quando eu quero, eu fico gigante. Gratidão, Renato. Foi um prazer, né, te conhecer. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente. E é como o Dido falou, nós somos um núcleo, né? Então, esse coletivo, então todo esse coletivo também, né, agradece. E é muito bom poder ouvir, né, diferentes histórias. E é isso, só gratidão.
por estar compartilhando isso com a gente. Tá bom, Tá. eu estou aqui, obrigado por tudo. Quando precisarem, é só chamar que eu vou estar à disposição. Tá bom? É. Um beijo para toda, para todo o grupo, para os professores, e que eu possa ter ajudado de alguma maneira nessa pesquisa. Com certeza ajudou, com certeza. Com certeza. Tem o TH também, e a professora Maria Alice, né, que a gente não citou aqui, a professora Maria Alice e Eu ia falar TH. Tá, que... Tá bom. Tá bom? Tá bom, Dido. Um beijo grande para todos, para Maria Alice. Beijão. Beijo, Tá? gente. E eu tô por aqui. Quando quiser, é só gritar. Obrigadão, cara. Obrigadão. Beijo, Tchau, tchau. pessoal. Bom dia. Bom dia para todos. Bom dia. É.